Fala, torcedor do Verdão! Ah, meu amigo, segure-se na cadeira porque o que eu vou contar agora é simplesmente explosivo. Uma verdadeira bomba atômica que acaba de detonar no coração do futebol mundial. Imaginem só, quando todos achavam que a novela tinha acabado em um beco sem saída, quando o desespero tomava conta das almas alviverdes, quando os rumores viravam poeira e as esperanças se dissipavam como fumaça no vento, eis que surge o milagre, o retorno triunfal, o fim da saga mais agonizante dos últimos tempos. Danilo está de volta ao Palmeiras. Sim, você ouviu direito, torcedor. Danilo, o monstro do meio-campo, o guerreiro incansável, o maestro das sombras, retorna ao lar sagrado do Allianz Parque. E isso não é um sonho, não é uma ilusão. É a realidade crua e dura que vai abalar as estruturas do esporte. Rei! Preparem-se porque vou contar tudo, absolutamente tudo, com detalhes que vão fazer seu coração disparar, sua respiração acelerar e sua mente explodir em êxtase puro. Vamos! Começar pelo começo dessa loucura toda, porque essa negociação não foi uma simples troca de papéis em uma mesa de escritório, não! Foi uma verdadeira epopeia de intrigas, segredos e reviravoltas que fariam inveja a qualquer thriller de Hollywood. Tudo começou há meses, lá nos bastidores sombrios do futebol europeu, quando Danilo, jogando pelo Nottingham Forest, começou a sentir o chamado do destino alviverde ecoando em sua alma. Mas ó, torcedor, não pense que foi fácil. Os ingleses não queriam soltar o craque de jeito nenhum, agarrando-se a ele como se fosse o último tesouro de um navio afundando. Reuniões escondidas aconteciam à meia-noite, em hotéis discretos de Londres, com agentes disfarçados trocando olhares nervosos e sussurrando propostas que poderiam mudar o rumo da história. Pressão de outros clubes? Ah, se tinha. Gigantes como o Arsenal e o Manchester City ligavam incessantemente, oferecendo fortunas que fariam qualquer mortal tremer. Mas Danilo, com o coração pintado de verde, resistia como um leão ferido, esperando o momento certo para pular de volta ao ninho. E as ligações secretas? Meu Deus, torcedor! Era um festival de conspirações? Imaginem o telefone tocando no escuro da noite, vozes codificadas discutindo cláusulas que poderiam implodir carreiras inteiras. Um dia, um olheiro do Palmeiras infiltra-se em um treino do Forest, disfarçado de repórter, só para passar uma mensagem cifrada. O Verdão te espera, Danilo, mas o tempo urge. Os rivais europeus sentiam o cheiro da traição no ar e contra-atacavam com ofertas mirabolantes, prometendo o céu e a terra, mas o nosso herói, com uma determinação de aço, desviava cada golpe. Suspense total. Em uma semana, a negociação parecia morta, enterrada sob pilhas de burocracia contratual, e os torcedores do Verdão já choravam a perda iminente. Mas aí, bum! Uma reviravolta chocante, questões contratuais antigas, daqueles contratos velhos cheios de armadilhas legais, surgem do nada como fantasmas do passado. O Forest, pressionado por problemas internos que eu nem ouso revelar aqui para não causar um escândalo maior, é forçado a liberar Danilo de graça. Sim, você leu certo, torcedor. Veio de graça. R$ 0, 0 euros, 0 libras. Uma vitória épica da astúcia sobre a ganância, um golpe de mestre que deixa o mundo boquiaberto. Agora, vamos aos detalhes do contrato, porque isso aqui é ouro puro, torcedor. O Palmeiras, em sua genialidade infinita, amarrou Danilo por um contrato de 5 anos até 2030, com opções de extensão que poderiam levá-lo até a eternidade alviverde se ele continuar brilhando como o sol. Salário? Baixo, torcedor, incrivelmente baixo para um craque desse calibre. Estamos falando de algo na casa dos R$ 500 mil por mês. Uma pechincha que mostra o amor puro pelo clube, sem a ganância que corrompe tantos outros. Mas não pense que para por aí, bônus explosivos estão espalhados por todo o documento. Bônus por gols marcados. E Danilo, mesmo sendo volante, sabe como chutar uma bola para as redes em momentos cruciais, podendo chegar a 100 mil por cada rede balançada. Bônus por assistências, por vitórias em clássicos, por títulos conquistados. Imagine só. Se o Palmeiras levantar a Libertadores novamente, Danilo embolsa 1 milhão extra como um rei coroado. Cláusulas? Ah, cláusulas secretas que protegem o
Clube como um escudo impenetrável. Cláusula de rescisão altíssima, na faixa dos 50 milhões de euros para espantar abutres. Cláusula de desempenho que ajusta o salário baseado em metas pessoais, como 80% de passes certos por jogo ou 5 interceptações por partida. Metas coletivas que premiam o time inteiro se o Palmeiras dominar o Brasileirão com mais de 70 pontos. E as metas, torcedor? São ambiciosas como o sonho de uma nação. Danilo tem que disputar pelo menos 80% dos jogos na temporada, contribuir com no mínimo 5 gols e 10 assistências e ajudar o time a manter uma defesa impenetrável com menos de 20 gols sofridos no campeonato nacional. Se ele bater essas marcas, prêmios em cascata, viagens de luxo para a família, carros esportivos como bônus e até uma porcentagem das vendas de camisas com seu nome. Mas o suspense não acaba. Havia uma cláusula de confidencialidade que quase derrubou tudo, com advogados brigando até o último segundo e uma ligação secreta final, às 3 da manhã, selando o acordo quando todos pensavam que o sonho tinha virado pesadelo. Isso muda tudo, torcedor! O futebol não será mais o mesmo depois dessa negociação que beira o impossível. Agora, vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Danilo, porque ele não é só um jogador, é uma lenda em construção, um titã que nasceu para dominar os gramados. Tudo começou lá em Bicas, Minas Gerais, uma cidadezinha humilde onde o futebol era o ar que se respirava. Danilo Luiz da Silva, nascido em 1991, pisou pela primeira vez em uma bola aos 5 anos, chutando latas velhas nas ruas poeirentas, sonhando com glórias que pareciam distantes como as estrelas. Seu talento bruto o levou às categorias de base do América Mineiro, onde ele se destacou como um volante versátil, daqueles que correm o campo inteiro sem cansar, roubando bolas como um ladrão na noite e distribuindo passes como um chefe servindo pratos gourmet. Aos 18 anos, o grande salto. O Palmeiras o descobre em um torneio obscuro e o traz para São Paulo, onde ele explode como uma supernova. No Verdão, Danilo viveu seus primeiros anos de glória, conquistando títulos que ecoam na eternidade. A Copa do Brasil em 2012, onde ele foi peça-chave na defesa que sufocava adversários. O Brasileirão de 2016, com atuações que o colocavam no mapa dos grandes, e a Libertadores de 2020 e 2021, duplas conquistas que o coroaram como herói eterno. Mas a jornada não parou aí. Em 2022, o chamado europeu o leva ao Nottingham Forest, na Premier League, onde ele enfrenta os tubarões do futebol inglês. Lá, títulos menores, mas impacto gigante, ajudou o time a se manter na elite, com atuações que renderam prêmios como o de melhor volante do mês em várias ocasiões e convocações para a seleção brasileira que o viram brilhar na Copa do Mundo de 2022, onde ele foi reserva, mas entrou em jogos decisivos, roubando a cena com tackles precisos e visão de jogo afiada. Prêmios? Danilo coleciona como troféus de guerra. Melhor jogador jovem do Brasileirão em 2012, inclusão no time ideal da Libertadores 2 vezes e na Europa, nomeações para o PFA Team of the Year na Championship antes da promoção, convocações para a seleção, mais de 20 caps pela amarelinha, com participações em Copas América e eliminatórias, onde ele se firmou como o cão de guarda do meio-campo, protegendo craques como Neymar e Vinícius com uma ferocidade admirável. Estilo de jogo? Torcedor, Danilo é o volante moderno por excelência, daqueles que comparamos a craques como Casemiro ou Busquets, mas com um toque brasileiro de magia. Ele joga na posição de volante central, mas pode atuar como segundo volante ou até zagueiro em emergências, cobrindo o campo como uma sombra onipresente. Suas qualidades técnicas são de outro mundo. Passes longos que cortam defesas como facas quentes na manteiga, visão periférica que antecipa jogadas antes mesmo de acontecerem, dribles curtos para escapar da marcação e chutes potentes de fora da área que explodem nas redes. Fisicamente, é um tanque de guerra. 1,78 de altura, mas com uma força descomunal, velocidade para cobrir 12 km por jogo sem piscar, e resistência que o faz jogar 90 minutos como se fossem 9. Mentalmente, um líder nato, com concentração de monge, inteligência tática que lê o jogo como um livro aberto e uma calma sob pressão que desarma bombas emocionais. Pontos fortes:
interceptações impecáveis, posicionamento perfeito, contribuição ofensiva surpreendente para um volante. Fracos? Talvez uma tendência a cartões amarelos por tackles duros e às vezes uma lentidão inicial em transições rápidas, mas nada que não se resolva com o fogo alviverde. Por que ele foi contratado? Porque o Palmeiras precisava de um guerreiro como ele para elevar o meio-campo a níveis estratosféricos, para trazer de volta aquela garra que conquista continentes? Ele se encaixa no elenco atual como uma peça perdida de um quebra-cabeça divino? Imagine ele ancorando o meio, distribuindo bolas para os atacantes voarem, protegendo a defesa como um escudo vivo e adicionando gols inesperados que viram jogos de cabeça para baixo. Com Danilo, o time ganha equilíbrio perfeito, uma máquina de guerra que ataca e defende com a mesma fúria, mudando o nível para algo galáctico. Isso não é só uma contratação, é uma revolução, torcedor. O Verdão, já forte, agora se torna invencível, um colosso que vai esmagar rivais e conquistar tudo o que vier pela frente. E agora, vamos aprofundar mais nos bastidores, porque eu sei que você quer mais suspense, mais drama. Lembra daquela reunião escondida em um café parisiense durante uma pausa internacional? Agentes do Palmeiras voaram para lá disfarçados, encontrando Danilo em um canto escuro, enquanto olheiros de clubes italianos como a Juventus circulavam como abutres, tentando roubar o negócio com promessas de salários astronômicos. Mas Danilo, fiel ao Verdão, recusou tudo, dizendo em voz baixa: "Meu coração é verde e nada muda isso." A pressão subia, ligações do Forest ameaçando multas contratuais, e-mails vazados que quase expuseram o segredo ao mundo. Uma noite, o telefone toca novamente e uma voz misteriosa avisa: "Há uma brecha no contrato antigo, use-a!" Era o golpe final. Questões contratuais de um acordo de 2020, cheio de cláusulas esquecidas, permitiram a liberação gratuita, transformando o impossível em realidade. O salário baixo? Uma escolha de Danilo para provar seu amor, recusando ofertas triplas de outros para voltar ao lar. Voltando à história de Danilo, vamos relembrar sua infância com mais detalhes, porque é aí que a lenda nasce. Em Bicas, ele jogava descalço em campos de terra batida, enfrentando garotos mais velhos que o testavam ao limite. Seu pai, um trabalhador rural, o incentivava: "Filho, a bola é sua espada, lute com ela." Aos 10 anos, entra na escolinha local, onde treinadores o veem como um diamante bruto. No América Mineiro de 2009 a 2010, ele disputa torneios juvenis, ganhando o título de melhor volante do estadual sub-20, com estatísticas absurdas: 90% de acerto em passes, 15 interceptações por jogo. O Palmeiras o contrata por uma bagatela e lá ele debuta em 2010 aos 19 anos em um jogo contra o Corinthians que termina em vitória épica, com Danilo roubando a bola decisiva. Seus anos no Verdão inicial, 2010 a 2022, com mais de 300 jogos, 20 gols, 30 assistências. Títulos: além dos mencionados, a Copa Libertadores de 2020, onde na final contra o Santos ele faz um tackle que salva o jogo. 2021 contra o Flamengo, com uma assistência magistral. Prêmios individuais: bola de prata como melhor volante em 2018 e 2021, inclusão no time ideal da Conmebol. Na seleção, estreia em 2011, mas consolidação em 2018, com Tite o chamando para amistosos e depois Copas. Em 2022, na Catar, ele entra no segundo tempo contra a Croácia, mudando o jogo com sua energia. No Forest, de 2022 até agora, 50 jogos, 5 gols, ajudando na promoção da Championship em 2022, com prêmios de jogador do mês. Estilo: comparações com Kanté pela incansabilidade, com Xavi pela visão. Qualidades técnicas: controle de bola sublime, toques de primeira que aceleram o jogo. Físicas: estamina infinita, força em duelos aéreos apesar da altura média. Mentais: liderança silenciosa, foco laser. Fracos: ocasionalmente erra passes sob pressão extrema e lesões musculares no passado, mas superadas. Por que volta? Porque o Palmeiras o vê como o missing link para dominar o mundo. Ele eleva o meio-campo, permite transições rápidas, adiciona profundidade, encaixe.
No 4-2-3-1, ele ao lado de outro volante, protegendo e criando. Isso muda tudo! O Verdão vira uma potência inabalável e o suspense continua. Imagine a última ligação, com Danilo chorando de emoção, dizendo: "Estou voltando para casa!" O contrato assinado em sigilo, o anúncio explodindo como fogos de artifício. Salário baixo, transferência grátis, um negócio dos deuses.